eu sou a Anne e vou explicar agora sobre a questão 887, Super Egg Drop. Basicamente, a gente tem um prédio de N andares e a gente tem K ovos, então a gente quer determinar o menor número de lançamentos necessários, no pior dos casos, para descobrir com certeza qual é o andar crítico F, onde os ovos passam a quebrar. Então, basicamente, nesse código a gente vai ter que ver, a gente tem dois cenários, ou o ovo quebra ou o ovo não quebra, então a gente vai fazer isso testando todos os andares em sequência. A gente tem um vetor onde a gente tem o nosso nó do passo atual. Então, a gente vê o número máximo de tentativa, de movimentos e K ovos. Depois a gente atualiza a nossa programação dinâmica de trás para frente. E, por fim, a gente retorna o nosso M, descobrindo assim qual o número de lançamentos necessários. E aqui, como pode ver, quando a gente roda, ele passa em todos os casos de teste. Agora eu vou explicar sobre a questão 312, Burst Balloons. Basicamente, a gente tem um vetor com balões, a gente deve escolher a menor ordem para estourar eles, de modo a maximizar o total de moedas. E o ganho de moedas depende do estouro, varia de acordo com o vizinho. Então, basicamente, o maior desafio é descobrir qual é a ordem de estouro, porque ele vai alternar de acordo com os vizinhos. E, basicamente, o que nosso código faz? A gente adiciona um nas extremidades, a gente define o nosso vetor aqui para identificar o máximo de moedas que a gente consegue nesse intervalo. A gente tem o tamanho do nosso intervalo e a gente escolhe o último balão a ser estourado. Portanto, a gente retorna depois aqui esse vetor. Rodando o código, a gente percebe que ele passa em todos os casos de teste. Então, está tudo certo. Eu vou falar agora do problema 474, One and Zeros, que basicamente tem uma string de números binários e dois números M e N. E, dada essa string, a gente tem que pegar o maior substring desses valores aqui, que tem no máximo M zeros e N uns. Então, basicamente, a gente vai aplicar como se fosse o problema da mochila. Então, aqui, primeiro a gente inicializa um vetor, uma matriz de M mais 1 linhas e N mais 1 colunas, e já inicializa com todos com zero. E aqui a gente já cria um vetor count e conta a quantidade de zeros e 1 para cada string, e já deixa salvo inicialmente. E agora a gente faz uma contagem de trás para frente, então começando do último, dentro desse vetor que a gente já fez a contagem de zeros e uns, e a gente meio que aplica o problema que a gente tem da mochila. Então, dentro dessa matriz, a gente vai percorrer ela lá da última posição até o começo, e para cada um delas, a gente vai comparar aqui, vai pegar o maior valor, se é melhor manter do jeito que está, ou então se a gente adiciona uma string a mais e compara com a matriz que a gente tem, tirando a quantidade máxima de zeros e 1 que a gente já tinha. Então, como a gente tem a quantidade limitada de M zeros e N uns, então a gente tira essa possibilidade, a gente sempre vai fazer essa comparação aplicando a programação dinâmica, e dessa forma a gente consegue ter essa matriz final com a quantidade de zeros e 1. Então, aqui é o problema já submitado. E agora no problema 188, Best Time to Buy and Sell Stock for. Então, basicamente, a gente vai ter um array de preços, onde cada númerozinho seria meio que o dia. Então, esse aqui é o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, etc. E cada dia desses tem um valor para você comprar ou vender uma ação. E esse número K seria a quantidade máxima de transações que eu tenho. Então, basicamente, eu posso fazer, nesse exemplo aqui, eu posso fazer 2 transações, e esses daqui são os preços. No entanto, eu só posso fazer uma ação, comprar ou vender, de uma única vez. Então, se eu comprei aqui, eu necessariamente tenho que vender. Então, basicamente aqui, a gente sempre vai estar comparando com as duas opções, do que a gente realmente deveria fazer de vender ou comprar naquele momento. E aqui, então, a gente vai inicializar, pensando primeiro num caso especial, que se o K, esse número de transações, for muito grande,
meio que a gente pode ter qualquer possibilidade, são transações infinitas, então a gente só vai pegar, toda vez que o valor sobe, a gente vai somar essa diferença e já vai retornar, mas esse é o caso especial. Caso contrário, a gente vai criar uma matriz bem simples, de, de tamanho 2, 0 e 1, de até J. Então, a primeira linha vai ser basicamente, a primeira coluna, vai ser o maior lucro possível com J transações e sem ação, ou seja, eu não realizei uma compra. E aqui, na próxima coluna, vai ser maior lucro possível com J transações e já com ação comprada, ou seja, eu posso vender ou não essa ação e aqui eu posso comprar ou não essa ação. A gente vai inicializar normalmente a nossa matriz. Então, inicialmente, como a gente pode comprar ou não, a gente tem 0 de lucro total. E aqui a gente já falando que já comprou, então a gente já vai inicializar com uma margem de menos o preço inicial. Então, como se a gente já tivesse comprado. Então, a gente já está perdendo dinheiro nesse momento. E aí, depois a gente só vai preencher toda essa matriz, pegando o maior valor possível. Então, na primeira coluna, onde eu poderia comprar ou não, então eu vejo o que seria melhor nessa posição. Continuar com o que eu tenho, ou então pegar aquele valor que eu já comprei e vender essa ação, ou então ir na segunda coluna para cada um das transações, eu vou continuar com o que eu posso, ou então pegar o valor anterior que eu tinha e diminuir o valor daquela ação, ou seja, eu vou comprar, e dessa forma eu vou pegando sempre o maior lucro possível de compra e venda, e aí eu vou retornar o nosso K, a matriz na posição K0, que seria a Késima transação, e 0, porque eu vendi aquela ação para ter o maior lucro possível, e dessa forma a gente vai conseguir ter o maior lucro possível de acordo com esses dias e o número de transações. E aqui está ela aceita.